que já havia um anticristo, que na verdade você tem um espírito do anticristo, que é isso tudo que se opõe ao cristianismo, a Deus, né? Mas que, como ninguém sabe o dia e a hora, como Jesus falou, né? Nem o filho, só o pai, o diabo também não sabe. Então, sim, tem uma linha que acredita que toda geração ele tem um candidato, vamos dizer assim, né? um protótipo, um cara, sim, meio que pronto, né? Então, assim, por quê? Porque esse cara ele vai ser possuído por Satanás, isso que a Bíblia diz. Da mesma forma que Jesus, quando foi batizado por João Batista, o Espírito Santo, né, desceu sobre ele, ele vai realizar milagres, esse cara. Esse anticristo, que é interessante que em português a gente acha que anti é só contra, mas no grego quer dizer no lugar de. Ele vai ser um cara sensacional. Endeusado, realmente. As pessoas vão adorar o cara. Ele não vai aparecer malvado. Não vai aparecer com rabo e chifrinho, né? Vai ser um cara que vai resolver os problemas. Se a gente está vendo economicamente o que está acontecendo, politicamente. De repente vem alguém que Jesus fala tudo. Jesus fala nos últimos dias, ó, vocês vão ter guerras, rumores de guerras, peste, né? Tudo. Terremoto, que a gente está vendo isso. Olha, eu acredito que esse ano provavelmente a gente vai ter uma guerra aí séria entre Rússia e OTAN, e também talvez seja uma terceira guerra, junto com Irã e Israel, e com China e Estados Unidos, enfim. Então, tem toda essa questão de cadeia de distribuição no mundo, né? Problema de cadeia de distribuição, inflação no mundo. Tudo isso artificialmente feito, propositalmente feito. O mundo vai estar numa crise cada vez maior. E esse cara vai surgir como o cara que vai trazer soluções. Ele vai solucionar e as pessoas vão comprar. As pessoas vão comprar. As pessoas que não tiverem sabedoria, não tiverem conhecimento bíblico, vão receber esse cara, entendeu? E inclusive os judeus, né? Porque a gente lê no livro de Daniel que ele vai fazer um acordo com os judeus. E provavelmente nesse acordo, conforme a profecia, vai ser, né, assinado a reconstrução do terceiro templo. E isso começa a tribulação, os 7 anos da tribulação, né? Aí, com 3 anos e meio, ele vai querer ser adorado como Deus no templo. E aí que a ficha vai cair para os judeus. E isso vai ter o que a Bíblia chama da imagem da besta. Que vai ser o quê? Ela fala que vai ser permitido dar fôlego. Então a gente está vendo toda essa coisa de inteligência artificial. Tudo sendo alimentado e tudo sendo preparado, entendeu? Para ter né, metaverso, toda essa coisa de virtualização da vida, né? A nossa vida sendo virtualizada, no sentido de teleaula, telemedicina, teletrabalho, teletudo. Né? As pessoas estão deixando de viver para estar no seu quarto, e o que eles querem é mais. No fundo é isso. Imagina quando chegar o metaverso, para as crianças, que não é só o metaverso, o Google está com uma iniciativa também, você tem várias que vão concorrer, o que o Facebook fez foi o primeiro. Mas é isso, é literalmente as pessoas abdicarem da sua vida para estar nesse mundo de mentira. É uma construção. Isso é satânico. E sendo vendido exatamente como resoluções, como um avanço, super avanço tecnológico, um avanço em tal coisa que vai salvar vidas, avanço disso, né? Eu vi esses dias a história, né, daquele senhor que recebeu o coração de porco geneticamente modificado. Geneticamente modificado, e que já estão, né, tentando fabricar órgãos também, que não do porco, mas de outra 3D, forma. Com impressora 3D. E aquilo me chocou um pouco assim. E eu fiquei, poxa, isso não me parece muito certo. E eu vi as notícias sendo como algo super positivo, que senão a pessoa iria morrer, então agora ela tem uma oportunidade. Mas isso também já foi falado, que isso iria acontecer, algo parecido, que isso também não era muito correto. Não é Existe um movimento chamado transhumanismo, né, que principalmente quem segue isso são os bilionários do Vale do Silício. Por exemplo, o Jeff Bezos criou uma startup exatamente para buscar a imortalidade. Então, você vê várias matérias já usando esses termos. Vamos vencer a morte. A morte é uma doença. Né? E isso tudo tudo tem questão espiritual. Tudo tem um fundo espiritual.
no sentido que o quê? Que ele é literalmente vencer a morte através da tecnologia, tá? Isso remonta o gnosticismo, remonta a alquimia, remonta, na verdade, ao que a gente lê em Gênesis 3, quando, né, o diabo fala para Eva que, olha, eu vou te dar, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, né? Você não vai morrer, entendeu? Então, eu já li, né, por exemplo, tem um filósofo chamado Jason Giorgiani, que ele promove o tal do prometeanismo, tá? Que Prometeus na figura na Grécia é a entidade que rouba a tecnologia, ele rouba o fogo dos deuses para libertar a humanidade. Só que ele é Lúcifer, ele se rebela contra Deus. Então, né, os gnósticos, por isso que eles não acreditam no Deus bíblico, eles acreditam, né, no Prometeus ou em Lúcifer, que para eles Lúcifer é o emancipador do homem, porque para eles Deus escraviza o homem e Lúcifer liberta através da tecnologia. Então, quando você lê no livro de Enoque, a mesma coisa, que os nefilins, quando você lê, né, no livro que eles desceram no Monte Horebe, eles deram tecnologia para o homem, metalurgia, astronomia e astrologia, botânica, né, que depois medicina e cosmética, inclusive. Então, assim, é isso que acaba desembocando no humanismo, acaba desembocando na sociedade, na Royal Society, fundada no século XVII, que é o quê? É maçônica, entendeu? É isso, daí desemboca no iluminismo. Não, é o homem, né? Que no fundo não é do homem, porque é em oposição a Deus, é de Satanás no final das coisas. Só que eles acham que é um princípio que ilumina, né? Então essa questão, iluminismo, Illuminati, tudo acontece na mesma época, entendeu? É a iluminação de Lúcifer. Por exemplo, tem um livro do Albert Pike, que é um maçom grau 33 americano, chamado Morais e Dogmas, que ele fala, né, literalmente, a iluminação de Lúcifer. Daí isso que vem, o iluminismo, Illuminati. Daí você vai estudar essas figuras, né, o George Washington, né, o Benjamin Franklin, todos maçons, todos ligados às sociedades secretas, né? O avô do Darwin, Erasmus Darwin, maçom, Rosa Cruz, um dos fundadores, né, depois da Royal Society, era um dos fundadores da Lunar Society, enfim, um monte de sociedade esotérica, oculta, hermética. O cristianismo é aberto, né? O cristianismo você não precisa fazer, passar por graus de iniciação, você não precisa fazer, não, é aberto, a Bíblia está aqui, Jesus falava, né? Então, assim, e agora está cada vez menos escondido, eles estão cada vez mais. Eu vi outro dia agora uma moça nos Estados Unidos deu o nome do filho dela de Lúcifer. Né? Saiu matéria e tal. E a matéria fala assim, não, meio assim, que absurdo que as pessoas mandaram mensagens de ódio porque ela deu, assim, sabe, falando que, imagina, normalizando o fato dela ter, entendeu? Então, por exemplo, você tem nos Estados Unidos já escolas que tem programa depois das aulas, né, de after school, de clube de satanismo para criança. Isso, que coisa horrível. Venha se divertir com a gente, aqui a gente... Então está cada vez mais aberto. É isso que você falou, o que você está vendo agora é isso. O que era oculto, o que ficava oculto durante muito tempo, está sendo manifestado. Inclusive, por quê? Porque... E está sendo aceito com uma naturalidade. Isso, e vai ser aceito, porque a marca da besta, isso que a gente tem que entender, as pessoas não vão ser enganadas em tomar, em receber a marca. Elas vão querer, elas vão achar o máximo. Elas vão querer. E a marca está associada com a questão de propriedade, porque, por exemplo, antigamente um escravo ele era marcado e ele era o quê? Propriedade do dono. Né? Então a marca da besta é propriedade da besta. Por isso que a Bíblia diz, depois de Apocalipse 14, que quem receber a marca perdeu salvação. Não tem salvação. Tá? Por quê? Porque a pessoa fez uma decisão. E ao mesmo tempo você tem qual que é a contrapartida? É a marca do Cordeiro, que é uma marca também, que a gente é o quê? Né? A gente é propriedade exclusiva. Né? A Bíblia diz, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Né? Oremos para que a gente não confunda essas marcas, pelo amor de Deus. Não vai ter confusão. Deus, eu não quero ser marcada errado. Por favor. Karina, mas é isso, você é cristão, você já sabe. Só que o que a gente está vivendo agora
é um condicionamento da população, que começou com essa história disso que a gente está vivendo, vacina. As pessoas já estão recebendo, né, o que agora já saiu, né, tanto na mídia americana, do exército, uma tecnologia desenvolvida pelo exército americano, né, pelo DARPA, que é um departamento do exército americano, de um chip para detectar o vírus universal. Tá? Então agora é a solução, porque não é só mais né, a cepa a Delta, a cepa Omicron, não, agora é para todas, agora para a gente, a solução é um chip, então, para a gente detectar. Que vem com o quê? Com um passaporte de vacinação, que na verdade não é um passaporte, né, de vacinação, isso tudo é bobagem, é um quê? É uma forma de conseguir fazer com que as pessoas aceitem serem marcadas e serem traqueadas, estarem conectadas. Tá? Isso está ligado a uma coisa do crédito social. Podem fazer isso na de passaporte também. Agora o passaporte não é mais papel, vai ser em chip. Não, mas você vai viajar pelo mundo só com esse chip. Não, mas sim, mas isso também, isso faz parte. Isso faz parte. A comunidade europeia, inclusive, já falou que não tem mais passaporte. Você vai ter um tempo de até 9 meses da tua última vacinação. Isso já tem. Mas eu estou falando que a questão, as pessoas... eles tentam vender uma lógica para as pessoas que não é o propósito verdadeiro da questão. De novo, é o quê? Está sendo implementada uma estrutura de governo, de controle global. Tá? Uhum. E vai ser economicamente também. Por quê? Porque estão quebrando a economia. Tá? Já tem vários políticos no mundo inteiro propondo a tal da renda básica universal, que vai ser uma bolsa universal. Por quê? Porque estão quebrando a economia. Tudo isso é uma manipulação do mercado. Tá? A gente esses últimos 2 anos foi a maior expropriação de dinheiro do empreendedorismo, do pequeno empreendedor para os grandes conglomerados. As pessoas fechando e quem que enriqueceu foram os grandes conglomerados. Tá? Durante esses 2 anos aí, Jeff Bezos ficou mais rico, Bill Gates ficou mais rico, todos eles. Então você está tendo uma concentração de dinheiro, tá, na mão deles, estão acabando com a classe média. Tá? Para o quê? Para fazer com que a gente dependa do governo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas já não conseguem mais comprar casa. Por quê? Porque o objetivo deles é acabar com propriedade privada. Porque se você trabalha, se você produz, você não depende do governo. Sim, você já tem autonomia. Exato. Entendeu? Agora, a partir do momento que se eu não tenho casa, né, se eu não tenho onde morar, se eu fico sempre... Você aceita qualquer imposição do governo. Sim. Tá? E tudo isso vai estar digitalizado. Vai ser, de novo, não é à toa que está vindo essa questão de cripto, de Bitcoin. Não, isso tudo é conjunto, é articulado, entendeu? E outra coisa que ainda as pessoas não começaram a prestar atenção é que eles também já vão trazer, que é o tal da mesada de carbono, que já está linkado com o passaporte digital. O que é isso? Já tem cartão de crédito, já com a bandeira Visa, que é o seguinte... Eles vão botar isso na conta do ambientalismo, de falar assim, vamos salvar o planeta. Então assim, você não vai mais poder comprar o que você quer. Tá? Você não vai poder mais comprar o que você quer. Nesse cartão, por exemplo, né, ele não é se você tem dinheiro na sua conta ou não tem dinheiro na sua conta. É o número de pontos de carbono que você pode gastar por mês. Tá? Eles que te liberam. Eles que determinam. Então você não tem, fala assim, peraí, eu ganho meu dinheiro, se eu quero comprar uma coisa, eu vou lá e compro. Não vai poder. Não. Na China, por exemplo, né? O Bitcoin, a primeira coisa, né? Essa questão do Bitcoin, né? Mas e daí, pra gente se salvar disso? A gente tem que ter um pedaço de terra nosso, ficar lá plantando, colhendo e ficar lá quietinho, sem depender de banco, sem ter que ter um cartão. Aí, né? Então, aí é a questão que a gente chega no que a Bíblia fala. Né? Porque, o seu RG vai ser chip agora, então eu tenho que morar e viver num lugar que eu não preciso nem do meu RG. Eu acho que a gente vai ser salvo desse jeito. Então, aí a gente chega numa questão bíblica, que é o seguinte. Né, não sei se você já ouviu falar ou não, existe... Que vai haver um arrebatamento é fato porque é bíblico. Mas né? até lá. Que Deus vai tirar a gente. Então, tem algumas
linhas teológicas. Tem uma que fala do pré-arrebatamento, que a igreja vai ser arrebatada antes do começo da tribulação. Porque a marca da besta, ela só acontece no meio da tribulação, quando o anticristo já se manifestou, né? Então, 2 anos e meio, tá? No começo ali. Não, no meio, né? Metade da tribulação. 3 anos e meio, são 7 anos, 3 anos e meio, tá? Então a marca da besta só acontece aí, onde vai ser exigido que as pessoas adorem a besta, tá? Agora, o que a gente está vendo de novo, né? É essa infraestrutura. Vocês têm que criar uma infraestrutura, inclusive tecnológica. Por quê? Porque essa é a imagem da besta, né? Tem a besta e tem a imagem dela, que é exatamente essa coisa que a gente está vivendo da virtualização, que vai controlar se no mundo inteiro as pessoas vão adorar ou não. E quem não adorar... Então é essa questão imediata da gente, né, que está ligado ao 5G, está ligado à internet das coisas e tal. Mas enfim, então antes disso, antes da tribulação, antes da marca, né? Por isso que eu falo, né? A gente tem que só entender o sinal dos tempos. Não é agora, né? Mas está muito próximo. O pré-tribulacionismo, que é a que eu acredito, é o que Jesus vai buscar a noiva, a igreja, antes de começar os 7 anos da tribulação. Por que eu acredito nisso? Algumas passagens bíblicas. Por quê? Porque a igreja é a noiva e ela já foi redimida. Nós já fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro.